seja um crente bereano. Seja um crente que analisa, que examina a palavra de Deus. A Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 11: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Queridos, a atitude desses homens, dessas pessoas de Bereia, que aqui eu coloco o nome como crentes que creem em Deus, bereanos, foi nobre. O apóstolo Paulo foi em Tessalônica e pregou a palavra, e eles receberam a palavra sem questionar, sem examinar as Escrituras se realmente o que Paulo falava tinha base na Bíblia, tinha base teológica, tinha base histórica, tinha base na lei de Moisés, tinha base nos escritos proféticos, tinha base de argumentação. Não era uma distorção, uma heresia, uma contradição ou uma manipulação do texto, mas era uma pregação bíblica fiel ao texto e seu contexto, sem gerar pretexto. Não, os de Tessalônica não fizeram isso. Mas a Bíblia elogia os crentes de Bereia, porque eles receberam a palavra com alegria. Mas não somente isso, mas eles examinavam nas Escrituras cada dia se as coisas que Paulo falava eram de fato assim. Meu Deus, se todos os crentes do Brasil e do mundo criassem vergonha na sua cara, desculpe a expressão, e fossem como esses crentes de Bereia, quantas heresias, quantas mentiras que tem sido pregada nos púlpitos, que tem sido inventada e reinventada, quantas campanhas antibíblicas, quantos líderes, apóstolos, bispos, pastores e missionários que são lobos devoradores seriam desmascarados, suas heresias cairiam por terra, quantos louvores, quanto show gospel, comércio na igreja acabaria, faliria, porque os crentes iam conhecer a Bíblia. Quanta manipulação iria acabar, quantas igrejas que manipulam seu povo, porque eles são ignorantes quanto à Bíblia, quanto ao conhecimento bíblico, teológico, histórico da palavra de Deus. Por isso são meras marionetes na mão de seus líderes, pela sua inocência, como os de Tessalônica. Eles recebem a palavra, mas eles não analisam a palavra, pela inocência, pela imprudência, talvez pela necessidade, pela pressa, pela preguiça. Recebe a palavra, graças a Deus que os de Tessalônica ouviram o homem de Deus Paulo. Mas se tivesse sido ali um herege e tivesse distorcido a palavra, eles teriam ouvido e teriam crido, porque não analisariam nas Escrituras se verdadeiramente as coisas eram daquele jeito. Mas os de Bereia não, eles receberam a palavra com alegria, não duvidando dela, mas também não sendo tontos nem bobos, mas examinando cada dia nas Escrituras se o que Paulo falava era realmente bíblico ou não. Você que está me ouvindo tem a obrigação de analisar o que eu estou pregando, se é bíblico ou não. Tem a obrigação de analisar o seu pastor, a sua igreja, se é uma igreja bíblica que prega a Bíblia, sem distorcer, manipular o texto, o contexto, formando heresias e doutrinas de homens. Você e eu, nós, temos a obrigação de defender o Evangelho, de examinar as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Estude a palavra de Deus, examine o que você ouve. Não coma qualquer coisa, porque talvez você pode estar comendo coisa envenenada, você pode estar comendo comida de demônios, você pode estar comendo heresias, distorções bíblicas, que é o que mais tem acontecido no meio evangélico atual. Uma total brincadeira com o Evangelho, distorção da mensagem original, para agradar o povo, para encher a igreja, para ganhar dinheiro, para ter uma vida fácil, para fazer o que dá na cabeça. Uma distorção da verdadeira verdade, que é a palavra de Deus. Por isso, eu rogo aos irmãos, eu oro para que Deus desperte nos irmãos, que os irmãos sejam crentes bereanos. Meu coração se entristece, irmãos, ao dar essa mensagem, porque quanto mal seria evitado. Quantas pessoas estão no inferno hoje por causa de heresia? Quantas pessoas estão no inferno hoje por causa de escândalos, de más interpretações bíblicas de homens carnais, corruptos e gananciosos, ignorantes talvez, preguiçosos talvez? Quantos e quantos estão se perdendo e vão se perder porque nós não temos sido nobres,
porque os cristãos atuais não têm sido nobres, como foram os crentes de Bereia, que recebem a palavra de bom grado, mas que examinam nas Escrituras se realmente isso é bíblico ou se isso é invenção humana, é invenção satânica, é distorção da mensagem, é uma mercantilização da mensagem, é uma adulteração da mensagem do Evangelho, é uma inovação, é um acréscimo ou é um tirar da palavra de Deus. Não, meus irmãos, analise mais as Escrituras, seja mais prudente, seja simples como a pomba, simples como as pombas, disse o Mestre, mas também seja prudente como a serpente. Sejam meninos na malícia, como disse Paulo em Coríntios, mas sejam adultos no entendimento. Cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Examinem as Escrituras, examinem as palavras de Deus, examine para que vocês não sejam enganados, para que vocês não sejam manipulados por líderes corruptos e gananciosos. Examine as Escrituras para a glória de Deus. Faça como os crentes de Bereia. Seja um crente bereano, em nome de Jesus. Amém.